O bispo diocesano, Dom Gregório Paixão, esteve na cidade de Teresópolis para celebrar a Vigília Pascal. A paróquia anfitriã foi a de Santo Antônio, no Alto. A celebração também contou com a presença do pároco, Padre Jorge Luiz, e do vigário paroquial, Padre Diego Bastos. A igreja estava cheia para a celebração, que testemunhou também o batizado de uma criança e a procissão pelas ruas do bairro, com Dom Gregório dando a bênção do Santíssimo Sacramento ao final. A cerimônia começou do lado de fora, em frente à antiga igreja. De lá, Dom Gregório conduziu a bênção do fogo novo e acendeu o círio pascal, conduzindo a procissão de entrada. Dentro da igreja, completamente às escuras, a cerimônia correu com as diversas leituras e salmos. Quando o pároco, Padre Jorge Luiz, fez o anúncio da ressurreição, a igreja se acendeu, as imagens que antes estavam ocultas com panos roxos foram descobertas e fogos de artifício iluminaram o bairro, anunciando a vitória de Jesus sobre a morte. Atrás do altar, um grande painel com a imagem do ressuscitado é agora visível a todos. Em sua homilia, Dom Gregório inicia citando um famoso poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, e seu poema A Pedra. Segundo ele, este seria também o sentimento dos discípulos de Jesus após a sua morte. Porém, apesar da falta de esperança e da tristeza que rondava os seus corações, eis que Deus mostra a todos que a vida não termina em nossas restrições, em nossa falta de esperança, pois Deus preparou, pelo seu Cristo, a ressurreição definitiva. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, eu não tenho dúvida, este era o sentimento dos discípulos de Jesus quando puseram uma pedra diante do túmulo do Senhor. Sim, dentro o silêncio total, a morte. Fora o desespero daqueles que acreditaram em um projeto de vida, que falava de transformação, que falava em beleza, que falava na possibilidade do homem olhar dentro do olho do outro homem e chamá-lo de irmão. A vida não termina em nossa falta de esperança. A vida não termina naquilo que nós chamamos morte, porque Deus preparou para nós, pelo seu Cristo, a ressurreição definitiva. Essa mesma que nos resgatou do pecado, essa mesma que nos faz começar tudo outra vez. Ora, jamais a história podia terminar com o enforcamento de Judas o traidor. Jamais a história podia terminar nas mãos de Herodes, o grande tirano sanguinolento, sanguinário. A morte jamais podia terminar no lava-mãos de Pôncio Pilatos. A morte jamais podia vencer pela palavra única do Sinédrio. Tudo acabou. Nós matamos aquele que nos incomodava com a sua verdade. Tudo acabou e agora nós vamos poder reinar sobre a nossa mediocridade e vamos lançar mais mediocridade para enlouquecer o povo, para enganá-los e para manter o poder que nós desejamos. Não, meus irmãos e minhas irmãs, a vida não podia acabar nas mãos de Judas, de Herodes, de Pôncio Pilatos e do Sinédrio. A vida não podia terminar com uma resposta de sangue. Por causa disso, Deus nos deu a resposta definitiva para os nossos questionamentos, para as nossas loucuras, para o nosso pecado, para aquilo que nós enxergamos como impossibilidade ao longo da nossa vida. Sim, Jesus Cristo ressuscitou, e aquele que crê nesta verdade é capaz de ressuscitar diariamente nas situações. Dom Gregório convida também a todos a viverem esta certeza na ressurreição, também na vida cotidiana, não se deixando abater pela tristeza,
pelas más notícias ou pelas loucuras de cada um. Antes, ter a certeza de que a palavra final é sempre da vida, da ressurreição, que no exemplo ordinário é também a superação das dificuldades e das próprias restrições. Foi exatamente isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje, de uma forma bela, quase que irônica, frente ao poder da morte. Ou seja, o anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Ou seja, a pedra foi vencida, a pedra de tropeço foi quebrada, foi removida definitivamente da nossa vida. E aquele que realmente acredita no ressuscitado é capaz de ir adiante, sentar sim sobre a pedra, rir desta pedra, porque às vezes, por incrível que pareça, nós somos capazes de ultrapassar uma imensa montanha de pedra, mas acabamos presos em um tijolinho. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando hoje essa vigília pascal, tenhamos a consciência de que nos foi dado um poder que está acima de todo o poder. Tenhamos a consciência de que uma vida nova precisa renascer em nossa própria vida. Por que permanecer preso aos pecados? Por que permanecer preso às nossas limitações? Por que deixar de sonhar com os sonhos que Deus sonhou por antecipação para todos nós? Por que nos limitar em nossos medos? Repito sempre, ninguém nasceu para ser escravo dos seus medos. Dom Gregório ainda administrou o batismo a uma criança. O pequeno Arthur Francisco foi também apresentado à Assembleia pelo bispo, que aplaudiu e se emocionou bastante. Deus é nascido pelo batismo. Ao final da celebração, a Assembleia saiu em procissão pelas ruas do bairro, tendo à frente Dom Gregório e os padres Jorge Luiz e Diego Bastos. Todos que acompanharam puderam cantar músicas de louvor a Jesus na alegria de sua ressurreição. A chegada de volta à matriz foi também outro ponto emocionante, devido a uma linda queima de fogos que iluminou a noite na cidade serrana. Dom Gregório deu a bênção do Santíssimo e convocou a todos a viverem a alegria da ressurreição, fazendo votos de que esta noite resgate em cada um a melhor parte.